Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 32 minutos. E olha, gente, o Corpo de Bombeiros realizou na manhã de hoje uma coletiva com a imprensa alagoana para esclarecer os fatos a respeito do último incêndio que aconteceu no apartamento localizado ali no Benedito Bentes. Fernando Palmeira esteve lá e traz esses detalhes para a gente. A gente trazer os primeiros esclarecimentos. Houve na intercorrência do atendimento a esse incêndio uma demora ou estava dentro dos padrões do deslocamento das viaturas do Corpo de Bombeiros, das equipes, até o sinistro? Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, a corporação ela se solidariza com a perda de 3 vítimas. É uma tragédia que abalou toda a estrutura da corporação pelo fato de serem ceifadas 3 vidas da mesma família. Então a corporação se solidariza e presta os sentimentos aos familiares. A distância, o deslocamento até o local, ele é curto. Entretanto, nós temos uma série de fatores que podem diminuir o tempo de resposta. Semáforos, quebra-molas, faixas de pedestres, o crescimento do número de veículos na cidade, e um dos principais motivos agregado a tudo isso é a educação no trânsito. Então tudo isso pode fazer com que o tempo de resposta seja modificado para chegar na ocorrência. Respondendo a sua pergunta diretamente, o tempo de resposta ele foi a contento. Nós gastamos cerca de entre 13 e 14 minutos para chegar no local da ocorrência. Na estrutura dos edifícios lá, existe os hidrantes, existe alguma coisa que viesse mitigar, mesmo por parte da própria comunidade, para evitar aquela tragédia? Sim, as edificações, todas elas possuíam o sistema de hidrantes. Extintores, hidrantes, caixas de incêndio. Porém, as mangueiras estavam cortadas. Existe uma ferramenta nas mangueiras que é para acoplar a saída de água, que são as juntas históricas. Todas essas estavam cortadas. Essa junta é feita de bronze e elas foram cortadas e possivelmente para serem vendidas. Os primeiros levantamentos do Corpo de Bombeiros Militar asseguram de que não houve nenhum problema com relação à botijão de gás ou vazamento de gás na estrutura lá do fogão. Isso está descartado? A princípio, sim, está descartado. A mangueira do botijão de gás, o próprio botijão de gás estavam intactos, o fogão também. Então, essa possibilidade, a princípio, está descartada. Antes dos colegas participarem, eu quero apenas perguntar só mais um detalhe. É com relação ao trabalho preventivo, que é um esmero do Corpo de Bombeiros Militar em todos os edifícios de nossa capital. Como é que está a situação da atualidade lá? Bom, segundo os dados que nós temos aqui do Departamento de Serviços Técnicos, as vistorias foram realizadas dentro dos prazos. Entretanto, a edificação ela não cumpriu o seu papel, mas as vistorias foram feitas, as notificações, a última foi em agosto de 2022, e na própria edificação, no próprio condomínio, não havia pessoas responsáveis para receber as notificações. Pois é, né, gente? E olha só, a tecnologia vem auxiliando no desenvolvimento de diversas atividades, inclusive em empresas contábeis, já que a papelada, aquela famosa papelada, está ficando para trás, está ficando obsoleta, né? Mas a gente precisa entender qual, afinal de contas, é aquele real momento da minha empresa ou de repente, até mesmo para que eu, né, contador, que é autônomo, possa então instalar um software desse na minha vida e trazer toda os benefícios que vêm junto com ele. A gente conversa nesse momento com o contador Fabiano Azevedo e também com a consultora Eveline Guimarães, que explicam exatamente esse novo momento para a gente, tá? Bom dia para vocês, sejam bem-vindos.
Olha, quando a gente fala sobre papelada mesmo, para o mundo contábil, ainda a gente consegue ainda encontrar, né? O Fabiano pode falar muito bem sobre isso. A gente ainda consegue encontrar muito profissional, né, Fabiano? Ainda agarrado aos papéis, ainda imaginando que tudo só vai dar certo se estiver ali. Ainda é assim essa realidade? Ainda existe essa realidade para diversas empresas de contabilidade, né? Tem contadores e contadoras que realmente ainda não se adaptaram a um novo momento, a tecnologia, mas a grande maioria mesmo assim, hoje já tem tecnologia nas empresas de contabilidade, já consegue automatizar os processos, só que ainda de uma forma muito primária, né? Esses sistemas de contabilidade que chegaram para automatizar todos os processos da gente, auxiliar, né? Inclusive na desburocratização, né? Evitando essa comunicação com o cliente por meio de papel, enfim, por meio de documentos, de arquivos. Esses sistemas chegaram realmente para melhorar muito o nosso desempenho e até para que a gente consiga entregar um valor diferenciado para o mercado. É engraçado que quando a gente fala de contador, a gente fala de empresa de contabilidade, todo mundo logo pensa, burocracia, papel, né? Exatamente, mas essa realidade vem mudando muito e a gente tem contado muito com o auxílio de empresas que trazem nessa estratégia para a nossa empresa de contabilidade, com certeza. Tanto que hoje o profissional de contabilidade ele tem uma visão diferente de negócios, porque ele já consegue ter tempo, por conta desses sistemas, para visualizar isso de uma forma diferente. Pois é, né? Para ter qualidade de vida também, né? A gente conversa agora, gente, com a Eveline, ela que é da Fortes Tecnologia e traz para a gente, né? Eu queria já te perguntar, Eveline, qual é o momento exato, como é que eu posso identificar que a minha empresa ou na minha vida como contador está exatamente faltando um software que me ajude a otimizar a minha vida? Pronto. Orlane, na verdade, assim, nesse meio de vida de contador, né? Eu entendo que hoje, quando se pensa em iniciar e abrir um escritório, a primeira ideia é, preciso de um software, né? E aí, visando que essa realidade e essa importância é preciso para que o escritório flua bem, à medida que o escritório não tem nenhum tipo de software ainda instalado, todo o processo e todo tipo de rotina cai por água abaixo. Por quê? As informações não chegam no tempo hábil, as entregas para o governo não existem, é retrabalho, é erro de comunicação, é falha, ou seja, então assim, o software ele veio para isso. Não é à toa que há 30 anos a Fortes Tecnologia pensou nesses empresários e viu que é necessário gerir, porque realmente existe muito trabalho braçal e o pensamento do software, na verdade, na desenvoltura já acontece justamente para que ele possa levar a informação rápida e precisa. São, então, softwares bem seguros? A gente dá para ter, você como contador, são dá muito para ter seguros. essa segurança? Com certeza, eles são seguros principalmente por conta do armazenamento, mas também porque a empresa de contabilidade, ela sofre alguns riscos, né? O fisco, ele tem algumas exigências, na verdade, muitas exigências em relação às empresas, e o contador é o responsável por entregar aquelas conformidades. Então, se você tem um sistema, você deixa de ter um trabalho manufaturado, né, que gera um risco muito grande, e você tem um sistema inteligente que vai te ajudar, inclusive, a encontrar alguns erros antes de você prestar aquelas informações para o fisco, você com certeza passa a ter menos riscos em relação ao seu cliente. Para quem quer abrir uma empresa de contabilidade hoje, ou que abriu, inclusive, mas que ainda não tem um sistema inteligente na sua empresa, um sistema de contabilidade, vou dizer que isso é urgente, assim, é muito urgente, porque não há mais espaço para esse tipo de profissional no mercado. Entendeu? O mercado ele realmente se adaptou até, e a gente fala isso de uma forma muito macro mesmo. Os clientes, eles enxergam isso, tá? O time, né? Se você contrata alguém, se você contrata um estagiário, um funcionário para te ajudar, se ele entra numa empresa de contabilidade e percebe que aquela empresa, ela ainda é muito burocrática e ainda é muito, manufaturada, você perde aquele talento para o mercado, porque ele está buscando, sim, empresas que já trabalham com isso, empresas que tenham esse tipo de solução. E o que eu preciso ter na minha empresa para contratar esse serviço, para contratar esse software de gestão contábil? Na verdade, a abertura do escritório. À medida que o profissional ele pensa em ele tirar o CRC dele, né? Termina a contabilidade, né? Faz a prova do conselho, é aprovado, então assim, à medida que ele tem esse start, ele já pode entrar em contato com a empresa para justamente conhecer, né? Qual é o produto, o serviço, a tecnologia que ela vai ofertar.
E aí, daí dessa contratação, a gente demonstra o software, faz todo um relacionamento com ele no quesito de conhecer o que é que ele espera da contabilidade, né? As rotinas dele, pensando em regimes de empresa que ele vai trabalhar e vai atuar. E daí a gente segue com os processos de implantação e suporte, atendimento, né? Que é o dia a dia. Muita gente pensa, olha, para fazer a instalação de um software desse, eu preciso, de repente, de uma área de tecnologia, eu preciso de um computador de última geração. Precisa disso mesmo? Dá para fazer com o que a gente tem? Na verdade, hoje, Porlane, com relação a isso, acabou, é um mundo diferente, né? Nós estamos na era da web, nós estamos na era nuvem, então hoje toda a rotina dos contadores é tudo cloud, então é muito fácil hoje a adesão de um software. Não é à toa que hoje o receio de um contador pensando em até mudança de sistema, né? É dificultoso, isso não existe mais. Com as quebras é quebra de paradigma que eu digo, né? Porque agora tudo está muito voltado a portais nacionais, portais esses que têm uma sintonia única, e isso faz com que todas as empresas de quaisquer solução migrem para outras facilmente. Então, não existe mais aquele tabu de dias para percorrer um processo de adesão, implantação, instalação. Isso mesmo. Pois é, a gente consegue então resolver tudo num período curto de tempo. Bastante. Muito simples, sem barreiras. Sem barreiras, Sem barreiras. Você, Fabiano, como contador, eu queria que você, se você pudesse dar um conselho para quem nos assiste, né? Claro, na com tua certeza. Experiência. Então, o meu conselho é que quem é contador, quem tem empresa de contabilidade ou quer começar a empreender, que busque sistemas para automatizar o processo dos clientes, para desburocratizar esse processo, para fazer com que a comunicação seja mais eficiente, para diminuir os riscos também internos, porque, como eu falei, a gente sabe que tem muitos riscos, mas que também busquem sistemas que sejam intuitivos, né, que sejam fáceis de manipular, porque você também vai trazer outras pessoas para te ajudar ali na sua equipe e esse sistema ele precisa ser intuitivo, ele precisa trazer uma segurança bacana. Procure sistemas também que sejam atualizados, que estejam sempre atualizados ali no mercado, que tenham um suporte bacana, porque você precisa também descentralizar isso. Então, no momento em que você tem um sistema contábil, por exemplo, como o da Fortes, né, que vai te trazer essa segurança, que vai trazer essa autonomia, onde você vai conseguir centralizar as informações dos clientes, você consegue performar muito melhor. Você consegue alavancar a sua empresa de contabilidade, né, para aquele crescimento que você deseja tanto, porque todo empresário quer crescer, né, inclusive o de contabilidade. E vai conseguir também ajudar o seu cliente, fazer com que ele melhore a gestão dele, porque você passa a ter um tempo, né, mais dedicado ao negócio do cliente. Você começa a gerar valor para o cliente, que até então, durante muito tempo, dentro da história da contabilidade, o contador não conseguia gerar esse valor para o cliente. O cliente, quando recebia uma ligação do contador, já achava que era uma multa, que era uma guia para pagar, né? Por quê? Porque o contador, de fato, ele era muito manufaturado. Quando você coloca um sistema dentro da sua empresa, um sistema que é autônomo, um sistema que traz essa segurança para você, você começa a ter tempo. Esse sistema libera tempo para que você consiga olhar para o seu cliente de uma forma mais estratégica. E a gente tem um produto certo para cada realidade de empresa, Eveline? Na verdade, existe o que a gente chama de segmento, né? E aí, hoje, pensando na estrutura empresarial, a gente tem os segmentos voltados em áreas de departamento pessoal, contabilidade, gestão financeira, gestão de compras e estoque, ponto, RH, enfim. Então, são áreas ou departamentos dentro da empresa que a gente chama, né? E isso condicionado a dentro do escritório é o que a gente chama de um RP. Hoje, todo profissional de contabilidade, ele precisa desses softwares todos integrados. Então, para isso, essa solução, ela vai completa, né? Desde a contabilidade, o patrimônio, a própria gestão de softwares que nós estamos desenvolvendo, já estão no mercado, que é o próprio de relacionamento com o cliente, né? Que aí são as APIs de comunicação que a gente chama, para que o contador entenda e passe para o cliente de forma automática aquilo que está acontecendo dentro do escritório. Consequentemente, o cliente consiga ver em tempo real as rotinas que estão sendo executadas dentro da empresa dele. Muito bom. Então, gente, olha, eu agradeço muito a participação de vocês aqui. Obrigado também. Esclarecendo para a gente o quanto que é importante, né? A gente tem visto, a gente fala muito aqui também no nosso programa
sobre as tecnologias em diversas áreas, né? Comunicação é uma delas, para tudo a tecnologia está presente e a gente precisa abraçá-la, né? E não repelir, né? Isso. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. A gente vai agora para um rápido intervalo, tá? Mas volta daqui a pouquinho, hoje é quinta-feira, e a gente tem ainda o nosso quadro Momento Segura. Já, já.